é sobre nós, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Em nome de Jesus e graças a Deus. Saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, podendo trazer a palavra dEle. Agradecer os meus pastores pela confiança de estarmos aqui. E eu quero convidar os irmãos a orar mais um pouco, porque nós precisamos começar sempre com a oração e a adoração ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Pai amado, por estarmos na sua presença, por podermos estar glorificando e exaltando ao seu santo nome, Senhor, meu Deus. Pai amado e eterno, eu me coloco aqui como um canal de bênção, Senhor, meu Deus e eterno Pai. Mas que o Senhor venha falar primeiramente comigo, Pai querido, e depois, Senhor, meu Deus, que eu seja um canal da Tua palavra para essas pessoas, Pai amado e eterno. Senhor, meu Deus, vá visitando, Pai amado, os familiares de cada um que está aqui neste lugar, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, vem restaurando, vem enchendo, Senhor, meu Deus, os lares, Pai querido e eterno. Que nós possamos sentir fortemente a Tua unção sobre este lugar, Pai amado. Derrame a Sua unção na vida de cada um que está aqui, Pai amado e eterno. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero que vocês abram a palavra em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Na palavra nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nesse texto, eu consigo ver 3 palavras que mexeram comigo. 3 palavras que atraíram a minha atenção. E a primeira palavra foi: ide fazer discípulos. O fazer discípulos nos quer dizer sobre um relacionamento. Para você poder capacitar, ensinar alguém, para você ensinar o seu discípulo, essa pessoa precisa estar andando com você. Vocês precisam andar juntos para poder se tornar um discípulo. Andar junto com o seu mestre. A segunda palavra é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo nos remete à morte. A morte da nossa carne é matar a nossa carne, para podermos viver na verdade, a verdade que se chama Jesus, o nome sobre todo o nome. E a última é ensinando. Eu acredito que a melhor maneira para se ensinar um cristão, para ensinar um discípulo, é você mesmo. É você sendo um exemplo de vida. A sua vida tem que se tornar um exemplo. Você tem que ser o testemunho da vida das pessoas. Porque quando nós nos tornamos testemunho, nós conseguimos levar o Evangelho de Cristo. Então nós precisamos ser exemplos de vidas. E quando eu lembro de exemplo, eu lembro de Davi. É um homem que eu gosto muito de acompanhar, que eu vejo na Bíblia. Eu leio muito o livro de Samuel, 1ª, 2ª, porque eu gosto muito da história de Davi. E um ponto que me chama a atenção em 2 Samuel é a hora em que está escrito na Bíblia que a arca estava na casa da família de Obed-Edom. E ali o Senhor estava abençoando aquela família. Graças e bênçãos sobre aquela família se derramava.
E o Senhor estava com eles naquele lugar, porque a arca representa a presença de Deus. A arca representa Deus naquele lugar. Então Davi pede para que os seus homens vão lá e busquem a arca para levar para a cidade. E quando a arca chega sobre a cidade, Davi começa a adorar, a festejar naquele lugar, fazendo adoração a Deus, porque a felicidade dele era tremenda. E ali ele estava mostrando como é ser um exemplo de cristão. Um exemplo de adorador, aquele que busca, aquele que entrega. Mas nesse mesmo cenário conseguimos ver Mical. Mical que estava de uma janela somente observando a Davi. Ela não estava adorando, ela não estava buscando, ela só estava observando a Davi. Nesse ponto, eu vejo duas pessoas, dois pontos ali de vista, onde um estava observando e o outro estava adorando, vivendo na presença. Quem você quer se tornar? Um observador ou aquele que vive a palavra? Quando você se torna um observador, você se tornará somente um comentarista de milagres. Você se tornará um comentarista de avivamento, um comentarista do evangelho, das atitudes dos outros. Mas quando você se torna um adorador que busca a presença, você se torna a presença, você traz a presença de Deus sobre a terra. A presença de Deus te acompanha aonde quer que você vá, quando você se entrega, quando você se adora a Ele de verdade, de coração, com alma. Não se torne um observador, viva o Evangelho, viva a palavra de Deus. E eu fico aqui imaginando que Davi se tornou essa testemunha da presença de Deus. Mas pensem nos discípulos que viveram com Cristo, andaram com Cristo, caminharam com Cristo. Me vem a passagem de quando eles iriam atravessar para a cidade de Gadara. Quando eles estavam indo para Gadara, Jesus manda eles entrarem no barco, a ordem para eles, entrem no barco. E no percurso, enquanto eles estão indo, uma forte tempestade chega. O mar está bravo, as ondas firmes, e ali naquele lugar, o desespero tomou os discípulos. O desespero trouxe medo para os discípulos. Os discípulos estavam sem acreditar, não tinham fé naquele momento, mas existia um homem naquele barco, um homem que estava dormindo. E foram chamar aquele homem, mestre, Jesus, o Senhor não vê que vamos morrer? O Senhor não vê o que está acontecendo? Jesus estava dormindo, porque ele sabia quem estava no controle. Quando Deus está no controle, você está tranquilo, você tem confiança. É a mesma coisa de você pegar o seu carro, colocar a tua família. Se a tua família está ali dormindo, significa que ela tem confiança em quem está dirigindo. Agora, se essa pessoa que está com você estiver apreensiva, significa que ela ainda não tem a confiança em você. E o que é interessante, que quando Jesus dá uma ordem, somente uma ordem, e fala, aquieta a tempestade e o mar. E na mesma hora, a tempestade e o mar se acalmou. A palavra de Deus naquele momento mudou o ambiente. O ambiente foi transformado com a palavra de Deus. Aquele ambiente foi transformado porque aquilo que estava dentro de Jesus
veio para fora. Jesus é conhecido como o príncipe da paz, porque a paz está sobre ele. E a paz reinou naquele lugar imediatamente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm mudado o ambiente? Ou é o ambiente que tem mudado vocês? Vocês têm transformado o ambiente? Ou o ambiente tem transformado vocês? Eu gosto de usar o exemplo do termômetro e do termostato. São dois exemplos que vão dizer para nós a mudança, como funciona a mudança de Deus. O termômetro, ele vai se adaptar de acordo com a temperatura que está lá fora. De acordo com a temperatura que está lá fora. Se tiver 23 graus, o termômetro vai ficar 23. Se tiver a menos 3, o termômetro vai ficar a menos 3. Mas o termostato é diferente. O termostato, você vai colocar a temperatura. É você quem leva a temperatura ao lugar. É você quem leva a temperatura ao ambiente. O ambiente vai estar de acordo com a temperatura que for colocada. Como está o ambiente que você tem vivido? Como está o ambiente onde você está passando? Porque aonde Jesus Cristo passava, a transformação ocorria. Aonde Jesus Cristo passava, a cura vinha, o milagre acontecia. A restauração, a libertação. Aonde está? Aonde está a sua fé neste dia? Aonde está a sua confiança? É você que tem mudado? Ou é o lugar que tem te mudado? Jesus Cristo, Ele muda o ambiente. Jesus Cristo transforma o lugar onde vai. Jesus Cristo tem autoridade até sobre a morte. Nem a morte tem autoridade sobre Jesus. Aqui, como já foi dito hoje, podemos ver ali em João, capítulo 11, onde Jesus recebe a notícia de Lázaro, que Lázaro estava morrendo, mas Jesus continuou transformando onde ele passava. E até ele chegar em Betânia, foram 4 dias. Lázaro já estava morto, já cheirava mal. E quando Marta, aquela que lavou os pés de Jesus, chega a notícia para ela de que Jesus estava lá, ela vai ao seu encontro. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ali o Senhor olha para Marta e fala para ela: se tu creres, ainda verás a glória de Deus, mesmo que já esteja morto. Jesus pergunta para Marta se ela acredita que Ele pode restaurar e curar. É ali, ela fala: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E em seguida, Marta chama Maria. E Maria faz a mesma pergunta: Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje: que existem mortes que vêm para a glória de Deus. Existem mortes que é para a glória de Deus. Para o milagre acontecer, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé para que o milagre venha, para que o poder de Deus se manifeste.
E porque suas irmãs creram, e para que fosse anunciado a glória de Deus sobre aquele lugar, para dizer que ele era o Filho de Deus, Jesus manda: remova aquela pedra. Lázaro vem para fora. Eu não sei o que é que está aí travando. Eu não sei se o que você não tem medo, que está com medo. Eu não sei se sua fé está presa, mas eu quero te dizer hoje: tire a pedra. É você quem tem que ter autoridade para remover a pedra. É você quem tira ela, e o milagre pode acontecer no nome de Jesus. Aleluias. A caminhada ela não é fácil, o processo não é fácil, mas quando nós cremos nesse nome que tem todo o poder, ali há mudanças. O processo ele pode demorar. Vimos ali vários homens da fé que demoraram anos e anos para se cumprir. Mas eu quero dizer que mesmo que o processo demore, Jesus já está no caminho. Jesus já está a caminho para levar o seu milagre. Ali vemos no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6, onde dois homens que viveram com Jesus, que caminharam com Jesus, que aprenderam com o Mestre, não aprenderam só por palavras, mas aprenderam vendo o estilo de vida. Ali, aqueles homens estavam a caminho do templo. Eles estavam indo para o templo. E quando estavam próximos, chegando ao templo, ali havia um homem que não andava. Um homem que provavelmente já havia escutado os milagres de Jesus. Já havia escutado aquilo que Cristo tinha feito. E ali, Deus usou Pedro e João naquele momento. Porque eles sabiam da autoridade que havia no nome. Eles sabiam o que aquele nome tinha poder e o que ele era capaz de fazer. Ei, não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu te tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. É Ele quem tem o poder de mudar a situação. É Ele quem tem o poder de mudar o caminho e a sua história. Aleluia. Muitos vêm hoje e falam: mas eu não vejo mais milagres. Ei, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e o de amanhã. Em Hebreus está escrito, em Hebreus capítulo 13, versículo 8: pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se é para sempre, significa que os milagres ainda ocorrem. Ainda hoje os milagres ocorrem. Ainda hoje a salvação ocorre. No nome de Jesus. O que nós precisamos entender para que isso aconteça na nossa vida como cristão? O que precisa acontecer para a mudança vir? Essa resposta ela é muito simples, porque Jesus nos ensina, em João capítulo 11, versículo 40, está escrito: não tenho dito que se credes, verás a glória de Deus? Se credes, verás a glória de Deus. O se é uma condição. Isso significa que se você não crer, não ocorrerá milagres. Se você não crê, a glória não desce. Você quer ver a glória de Deus? Então creia. Creia no nome que tem todo o poder.
Vemos um outro ponto aqui, passando mais uma passagem de Jesus, onde um pai leva o seu filho aos discípulos e os discípulos levam ele, o seu filho, até Jesus. Marcos relata que esse menino já estava endemoniado. E no capítulo 9, verso 22, nos fala: muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Esse se que esse pai falou para Jesus, ele estava querendo assim: ó, Jesus, eu estou jogando para você agora, se o Senhor pode curar. Mas a resposta de Jesus, ela é imediata, porque Jesus é quem tem o poder, mas é você quem tem que crer. A resposta de Jesus é: se tu podes crer. Tudo é possível ao que crer. O poder está em Jesus. O poder é Jesus. Não pense que você é o poder. O poder é Jesus. Mas você é quem atrai. Através da sua fé. Através do que você crê. Do que você acredita. Se você crê que o nome dele tem poder, assim será dito. Assim será feito. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, apenas de um tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Nós podemos ver que o poder de Jesus, ele vence doenças, vence o impossível, vence a morte física. Mas existe uma morte espiritual, que é a morte do pecado. O pecado está enraizado em nós. Nós somos uma matéria pecaminosa. Mas Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Ele ressuscitou, porque lá naquela cruz, Ele levou os pecados. E nos deu autoridade para estarmos na glória com Ele. Se você somente crê que isso é possível, o Senhor te dá autoridade. O Senhor te dá autoridade para levar a palavra dEle. Se Ele crê em você, se Jesus acredita em você, é porque Ele tem um plano perfeito na tua vida. Ele é o mesmo que crê, e Ele é o mesmo que perdoa os pecados. Os nossos pecados que cometemos todos os dias. Nossos pecados que andam conosco todos os dias. Mas esses mesmos pecados já foram sarados. A palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24, nos fala: quando a antiga maneira de viver dispensam-se dos velho homem, que se corrompeu por desejos enganosos, para serem renovados de modo de pensar e se vestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da tua verdade. Ei, quer viver o Evangelho? Deixa o velho eu para trás.
Deixe o velho homem para trás. Revista-se da presença. Hoje fala sobre a graça, mas a graça ela tem que estar de acordo com a verdade. A graça ela anda com a verdade, com a santidade. Ai, a graça me permite pecar. Não, não. A graça ela te perdoa. A verdade te liberta. Se você conheceu a Cristo, andou com Cristo, mas não teve mudanças, seu estilo de vida continua o mesmo, comece a questionar qual o cristianismo você tem carregado. Porque quando nos entregamos a Cristo, reconhecemos que não somos mais nada. Porque o velho homem se foi. E quando entramos na água do batismo, como somos batizados, saímos daquele lugar, anunciamos para todo mundo que nós morremos para a carne, ali Jesus vem e sopra a vida novamente. A vida é soprada ali novamente, mas a mudança veio junto. Seus hábitos têm que ser mudados. Seu modo de pensar, de agir, tem que ser mudado. Não é brincar de ser cristão, é viver o Evangelho, é viver a palavra de Deus. Pare de brincar de ser cristão. Pare. Busque. Ele te deu a palavra. Você pode levar a palavra em todo lugar. A sua Bíblia, ela está na prateleira ou ela está na tua escrivaninha? O que você tem visto no seu celular? A palavra de Deus ou coisas imundas? Mas Deus, Ele é tão bom que Ele perdoa. Mas o que precisa ser feito para termos o perdão? O primeiro é o arrependimento. Você se arrependeu de coração sobre aquilo que estava fazendo? Você se arrependeu dos atos que estava cometendo? E o segundo é confessar para Deus. Confessar os seus pecados, os seus erros. Mas além de confessarmos os nossos pecados, existe algo que é muito importante, que é uma vida de oração. Como tem sido a sua vida de oração? A oração, ela não é para pessoas perfeitas. Elas são para pessoas imperfeitas, assim como eu e você. A oração, ela nos permite ter um relacionamento direto com o Pai. A oração nos permite ter acesso direto com o Pai. Muitos hoje falam, o mundo está mais forte do que a igreja. O mundo tem muitas coisas boas, mas eu quero te dizer que o mundo não está mais forte do que a igreja. Não está mais forte porque a igreja tem algo que o mundo não tem. A igreja tem o acesso direto ao Pai. A igreja tem a oração, a busca, a intimidade. Nós somos frutos sim do pecado, mas nós não precisamos viver no pecado. O pecado não precisa fazer parte da nossa vida. Porque precisamos buscar, justificar a cada dia, buscar a santidade. É fácil? Não, não é.
Não é fácil. Tenho certeza que aqueles homens de muita oração, sempre ora ali, Senhor, me dê força. Não é fácil, meu Pai. Me ajude, esteja comigo, Senhor. Porque não é fácil você ser um cristão. Não é fácil carregar o nome de Cristo. Não é fácil que vocês veem que todos aqueles que andaram com Cristo morreram. O Evangelho não é fácil. O Evangelho é perseguição. Vocês vão ser perseguidos em nome dEle, em nome de Cristo. E quantos aqui estão preparados a morrer, assim como os discípulos? Assim como Estevão? Quantos? A palavra de Deus tem que ser levada, mesmo que custe a sua vida, mesmo que você venha sofrer, porque a nossa passagem nessa terra ela é curta. O que você vai falar no dia do juízo? A oração vai definir a autoridade e o poder que você terá no nome de Jesus. A oração é quem leva à perfeição. Eu vi uma ministração do Eliseu Rodrigues, onde ele estava conversando com a avó dele. E ali a avó dele pergunta para ele: ei filho, você já orou hoje? Não orei não, vó. A resposta da avó dele: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração é muito poder. O poder de Deus está associado ao seu nível de oração, de entrega, de busca. A pergunta que eu quero te fazer: qual o seu nível de oração hoje? Mas além da oração, existe algo que move o coração de Deus, e é a adoração. Deus não levanta adorador. Deus levanta pastor, Deus levanta obreiro, Deus levanta líder, mas Deus não levanta adorador. Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Faço uma pergunta para você mesmo. Se hoje fosse o seu último dia na terra, como seria a sua última adoração? Como você se entregaria para Deus agora? O que você tem para levar para Deus neste momento? Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Aleluia. Com a permissão dos pastores, eu queria convidar você, se você quer ser cheio do Espírito, cheio do poder, se você quer ter a autoridade que Deus colocou nas mãos dos discípulos, a autoridade que Ele colocou em suas mãos, se você quer hoje, e você acredita, eu quero convidar você aqui na frente. Quero convidar você aqui para receber a força de Deus, o poder de Deus em suas vidas. Para nós fazermos o ID que o Senhor falou para nós. Toda a autoridade já lhe foi dada. Ide e levai o Evangelho. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos num processo, de transformação.
Então nós queremos ser e fazer tudo aquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos e fizéssemos. E o poder, Ele já derramou sobre nós. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado desse poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem as minhas testemunhas em toda a terra. Nós recebemos pela fé, Senhor, esse poder, para sermos suas testemunhas, testemunhas eficazes, porque nós sabemos, Senhor, que a excelência do poder do Senhor Jesus, Ele está dividindo com a sua igreja, que somos nós, porque nós estamos ligados nele, e Ele ligado em nós. Dê, Senhor, derrama esse poder sobre cada um de nós que aqui estamos esta noite, para nós sermos testemunhas eficazes da excelência do seu poder sobre a terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.